E aí, galerinha, sejam bem-vindos à nossa enciclopédia de monstros. Pelo visto, a IA não deu muito certo. Ela estava comendo muitas palavras, muito mais até do que certas pessoas que estão aí comendo bastante. Enfim, eu retornei à minha voz original. E hoje nós vamos falar sobre o velho do rolo, que é como nós conhecemos esse Leland Gaut, o vilão do filme Trocas Macabras. Não se sabe ao certo o que é ele, mas fazem referências a um tipo de, vamos dizer, o próprio Sete Peles. O filme ele nos mostra fazendo vários conflitos. Esse é o bicho de hoje que nós vamos mostrar. Vamos chamar ele de o Velho do Rolo. Aqui nós temos a cidade chamada Castle Rock, que é uma cidade fictícia, que é uma das mais outras variáveis cidades que o Stephen King criou. Nós temos a chegada do velho dos rolos na cidade, que até é uma cidade muito tranquila. E o que é mais interessante é a forma como ele vai fazendo a cidade virar do avesso. Conforme ele chega lá, ele vai e abre a lojinha e ele começa a fazer suas trocas. Não é à toa que o nome é Trocas Macabras. No começo é uma loja incrível, como o Stephen King gosta de bugiganga. Ele abre uma loja de antiguidades, tal. Nós sabemos que aqui no Brasil não iria dar certo, obviamente, porque aqui seria a Feira do Rolo, que é melhor do que a Feira do Rolo. Aqui seria como se fosse o Todo Mundo Odeia o Chris. Os outros iriam querer pagar com vale ticket de refeição. Ticket de refeição! Aparentemente ele sabe o que as pessoas querem, então isso já é uma coisa que fica bem clara à medida em que ele mostra exatamente o que as pessoas mais desejam, como o moleque. Ele chega, ei moleque, você quer uma foto do bicho fudido aí, cara? O bicho do futebol. Nem futebol, é beisebol. Aqui, ó. Mas esse bicho aqui eu queria estar no jogo tal. Eu faço você entrar no jogo. Vamos lá voltar no passado e você vai se sentir como se tivesse ganhado. Daí, quando ele mostra essa capacidade, você já sabe que é o Sete Pele realmente. Aí o moleque aceita. Desde o momento que ele aceita, ele tá dentro da trama do bicho. E o bicho ele é extremamente persuasivo. Tanto que é que ele pede um favor pro moleque. Olha, eu te dou isso aqui se você fizer uns negócios aqui pra mim, tá certo? E ele vai levando isso. O tempo todo ele vai levando essa troca. Olha, você vai, eu vou te dar aqui esse negócio e você vai fazer uns bang muito louco aí pra mim. E muitas vezes são coisas tipo que não parecem ser muito grandes, mas são as consequências desses atos é que são extremamente lascados. E ele parece ter um domínio sobre esse tipo de infortúnios também. Tanto que é que ele não cobrava, como ele fazia com o moleque lá tal, porque ele dizia, olha, isso aqui não tem como você pagar, a não ser através de um pequeno favor e uma assinatura aqui, para você se fuder. Todo mundo cai nesse encanto desse cara, menos o protagonista. E o nosso querido Marcelinho Carioca aqui, sabendo disso, vai e dá umas furada nervosa com a mulher do cara. É claro, só um gargaflex. Ela chega e fala, ah, mano, eu sou um gargaflex aí, velho. Ele gargaflex como 15 mil ali, ó. E é isso que acontece. Ele vira um corno. E o moleque quase que se lasca também. No final das contas, porque o moleque vira um moleque de recado. Basicamente, muita parte da trama acontece por causa da porra do moleque lá. E uma coisa besta, como por exemplo, quebrar a janela. Como que o moleque não quebra a janela? Que moleque que não quebra a janela, cara? Eu mesmo já devo ter quebrado na minha adolescência umas 20. De bola, mais de 40. Simplesmente os caras tinham que botar uma janela de ferro. Mas só que aqui, esse simples fato de uma janela quebrada vai gerar uma zoeira lascada. Que é bom vocês assistirem. E o mais importante, todos os caras, as pessoas lá da cidade, eles são pacíficos, mas eles possuem rixas, coisas que eles pensam que eles não soltam. E simplesmente esse cara mostra o pior das pessoas, fazendo com que elas nem percebam
que estão se tornando um joguete. Tanto que quando tudo tá feito, ele chega e fecha a loja e diz: agora tá na hora de ver o circo pegar fogo aqui, cara. Vamos ver o que acontece. E ele vira de ponta cabeça a cidade, com simples trocas de favores. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Isso aqui é o interessante desse filme, a forma como ele, com as palavras, e é claro com os desejos, sendo o mestre dos desejos lá tal, ele consegue fazer com que as pessoas façam as coisas. De fato, ele não faz nada praticamente, ele faz que nem o Coringa, simplesmente ele dá um empurrãozinho. Vamos falar da aparência dele, agora que eu já contei um pouco da história. Vamos falar que ele é um senhor, ele anda bem elegante e obviamente ele é extremamente carismático. Ou seja, ele tem uma simpatia de nível 20 de carisma. Ele sempre é confiante, impecável, tudo aquele pack de pessoas persuasivas. Logo logo ele vai vender um curso para você. Ele é nível pack feira do rolo, quando você pensa que tá comprando um PlayStation, e quando chega em casa é um fucking Polystation fodido. Esse é o nível do cara. E o melhor de tudo, antigamente, quando eu ia lá pra feira do rolo, tinha os caras que a gente sabia. O cara, tipo, nível esse Lelangout, era o cara que tinha cara de indiferente. Quando você chegava lá com o videogame pra trocar, ele fazia aquela cara de que nem te viu direito, tá? Eu não sei, mano. Não sei se eu troco esse videogame aí. Tem uns 30 aqui e eu não sei. Quanto mais fodido o cara era, mais cara de diferente ele era. Era tipo, não sei, mano. A cara do expertise dos bichos da feira do rolo. Além disso, é uma espécie de aura sinistra que transcende a aparência física dele e algumas coisas que acontecem lá no cenário que transporta emoções nas pessoas. É a simples aura dele que faz um monte de emoções aparecerem. É outro poder interessante. Vamos para as habilidades agora. Ele possui habilidades, como você pode ver, de persuasão. E se ele criar problema, é só usar a persuasão e o bom senso. Tá aqui a persuasão e tá aqui o bom senso. Ou seja, as habilidades básicas de um vampiro, como foi falado anteriormente. Então as habilidades dele sobrenaturais são um vampiro com um plus de tornar realidade as coisas. Então podemos dizer que ele sabe intimidar, convencer, conquistar, até mesmo acalmar, enfurecer, mas só que ele não tem um poder como o de um vampiro, como nós analisamos no Kurt Bell, que ele conseguia através da fascinação fazer as coisas. Aqui nós temos ele tentando ludibriar as pessoas. Mentiroso! Ele não tem tanto poder quanto o vampiro nessa questão de fascinar as pessoas. O vampiro, ele tem esse poder quando nós vimos no Kurt Bell, mas aqui não. Ele não tem um poder. Então esse é um problema dele, que quase que ele se lasca no final do filme por causa disso. Porque se a pessoa não cair no joguete dele, ele se lasca. Aqui a gente tem também o poder de entrar na mente das pessoas, que todo monstro parece que tem. Muitos poucos monstros que tratam de coisas mentais, eles não têm esse pack de ilusões e entrar na mente das pessoas. Muito dificilmente. E o último detalhe das habilidades dele é o Pangaré Negro das Trevas. O Pangaré das Trevas que transporta ele também. E onde ele habita? Onde ele habita, ele pode habitar em qualquer canto. Primeiramente, ele prefere chegar em lugares pacíficos. Por que ele prefere isso? Porque quanto mais pacífico é o lugar, mais tretas enrostidas existem nele. Porque não é à toa que o lugar é pacífico, porque os caras guardam as coisas pra si. Se guarda as coisas pra si, ele vai lá fazer a miséria naquele lugar, trazendo a feira do rolo dele. Então nós temos aqui que ele pode ir para qualquer lugar. Quem sabe um dia ele chega em Derry, ou até mesmo em Silent Slot, que são os lugares que temos aí nossos queridos monstros. Imagina uma luta. O importante é que ele quebra o equilíbrio. Onde ele habita, ele quebra o equilíbrio emocional do lugar. Eu tô maluco! E pode chegar até o físico, com alguns caras lá que ele chega e acontece atrocidades também.
Pontos fracos e fortes, a gente pode ter a astúcia dele. O ponto mais fraco, mais forte, quer dizer, dele é a sua habilidade de manipular, sua habilidade de explorar os desejos humanos, tal. Esse é o seu ponto fraco. Quer dizer, esse é o ponto fraco, não, esse é o ponto forte. Doido? Você é pichuruco? Você é biruleibe? Ele consegue explorar as fraquezas dos outros muito bem. Não só as fraquezas, mas os desejos mais profundos. E também isso é o ponto fraco, porque só fica nisso. Se o ponto fraco ele tá na ideia de só conseguir manipular, ele não consegue ser um vampiro. Então essa dificuldade quando ele encontra uma pessoa que consegue resistir a essa influência dele, nós temos um problema. E esse problema ele tem que tentar rebater usando outras pessoas para ir atrás dessas que não resistiram, ou fazendo os outros de cor, aonde mais machuca, que é no chifre. Hoje em dia nem tanto. Hoje em dia já está virando moda levar chifre, então nem tanto. Então podemos dizer que pode ser que ele se lasque, que o cara fala, agora você vai ter que, já tá pegando de graça minha mulher, agora eu vou ter que assistir toda vez agora. Então esses são os pontos fracos dele. Os únicos pontos fracos dele. Aliás, não tem como matar ele porque ele é imortal. Então teria que arranjar uma arma imortal para fazer isso. E antes que você se perceba, ele já tá saindo fora, ainda zoa a tua cara e diz que fez de tudo, fez e aconteceu com a mulher do cara. E ainda disse que vai se encontrar, ainda a gente vai se encontrar de novo aí, pra ter mais zoeira fodida aí. E não se esqueça de trazer sua mulher, viu? Tá convidado aí. Então é isso. É bom vocês assistirem o filme, porque ele é um filme legal de se assistir. Então até a próxima aí, galera. Valeu.